Shalom a todos, gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Peço desculpa aí pela demora, né? Porque eu estava trabalhando muito, estava meio sem tempo, mas vou tentar continuar aqui com os vídeos. Agradeço a todos os inscritos do canal, aqueles que tiveram paciência. Agradeço aos novos inscritos, né? E hoje eu vou falar dentro da Torá, dentro da visão judaica, né? Quem é o verdadeiro filho de Deus? Gente, eu sei que tem muito cristão no meu canal, tem muito cristão que vai assistir esse vídeo, tem muito cristão que vai se irritar, mas a ideia aqui não é irritar ninguém, a ideia aqui é explicar para vocês. Primeira coisa, vocês têm que entender que o canal é judaico. O canal aqui não é cristão. A ideia é mostrar a visão judaica, até para combater o antissemitismo. E mais, é muito comum, né? Alguns cristãos que se irritam e falam: você não é judeu, você rapou a cabeça, você. É engraçado, porque minha cabeça é a questão do cabelo, né? Para quem não estuda o Talmud vai achar, mas tudo bem. Isso aí, vou deixar para próximo, então bora lá, vamos ao estudo. Eu vou começar com Oséias, não, desculpa, eu vou começar com Shemot, Êxodo, do capítulo 4, versículo 22, aonde que deixa escancaradamente anotado quem é o Filho de Deus. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, Israel é meu primogênito. Versículo 23. E eu tenho dito, deixai ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho e o teu primogênito. Repare que Hashem manda que Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés e Arão, né, vão a Faraó mandar, né, falar que para Faraó deixar que Israel, ou seja, a nação de Israel saia, que a nação de Israel sirva a Hashem no deserto. Repare que Hashem, Deus, chama toda a nação de Israel como meu filho, meu primogênito. Então ali não está escrito um entre Israel é meu filho, deixai sair um entre Israel. Não, está dizendo Israel, ou seja, toda a Israel é meu filho e todo Israel é meu primogênito. Então aqui já desmistifica totalmente o cristianismo. Então dentro daqui você já percebe que Deus, quem é verdadeiro primogênito de Hashem, quem é o filho primogênito de Hashem é Israel. Isso não desmerece as nações. Eu vou explicar. Primeiro, por que Deus chama Israel de meu primogênito? Porque foi a primeira nação a aceitar a Torá, diz o Talmud, que Hashem ofereceu a Torá para todas as nações. Porém, só Israel quis. Tanto é que antes do dilúvio, do Ramabul, todo mundo sabia da Torá. Todo mundo. Mas as nações, elas preferiram, né? Que então não existia nações, né? Então, mas o povo preferiu seguir seus próprios caminhos. Depois do dilúvio, a Torá estava com os filhos de Cã, ou desculpa, com os filhos de Noa. Mas aí, lá em Babel, o povo preferiu seguir, criar seus deuses, pessoas se tornarem deuses, né? Inclusive, muitas pessoas se autodenominavam deuses. E as pessoas preferiam seguir aqueles homens como Deus do que Hashem, né? Então, e ali foi entrando na idolatria. Então, com o tempo, somente Israel continuou a receber a Torá. Quando chegou em Avraham Avinu, nosso mestre Abraão, que era idólatra, muito idólatra, ele era idólatra, mas tinha os fundamentos da Torá. Ali, ele começou a questionar, e voltou, né, fez techuvá, voltou para Hashem, e ali foi Isaac, Yaakov teve a luta com o anjo, e ali ele até deixou de ser chamado de Jacó, que significa trapaceiro, para se chamar Israel, ou seja, um rei, um príncipe ou um homem que luta com Deus, mas Urash, ele fala que na verdade significa homem-rei, né? Porque ele, eu já dei um estudo sobre ele, depois puxando no meu canal, o significado de ele, tá?
Aí vocês vão entender o que o Urashi está explicando, tá bom? E então aqui já deixa revelado quem é o filho primogênito de Deus. E isso significa que as nações são nossos irmãos mais novos. Por isso nós carregamos a Torá. Por isso que existe aí os grupos Bnei Noah, que é para aqueles não judeus que querem servir a Deus sem idolatria. E só que aí o que acontece? Existem cristãos e messiânicos que têm um argumento de seguir, não, mas Deus fez uma nova aliança, né? Os messiânicos, falsos judeus e os cristãos inocentes acreditam nisso. E eles se baseiam lá em Jeremias, na hora que fala assim, é, é, veja, está chegando a hora, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança. Aí, ó, a nova aliança. Deus não quis mais o povo de Israel, porque negou o filho, que não tem nada de filho aqui falando em Jeremias. Se você pegar de Gênesis, tanto na Bíblia cristã, de Gênesis a Malaquias, não vai ter nada falando assim de filho. Ah, quem não acreditar no filho não vai ser salvo. Tanto é que o próprio Shemot em Êxodo, onde que Deus fala, olha, deixar aí meu filho, deixar Israel, tá, não está falando ali que quem acreditar em Israel, não tem nada disso, isso é coisa inventada, mas eles se baseiam nisso. Ele vai assim, olha, aqui ó, e farei uma nova aliança, aí ó, aí segundo o Novo Testamento, Deus fez uma nova aliança aí, porque o povo de Israel rejeitou, aí colocou os gentios, porque até então os gentios, que em hebraico é goim, os gentios não seriam salvos, blá blá blá, é mentira, não tem nada na Torá que fala que o não-judeu não vai ser salvo, não, sequer tem salvação na Torá, não existe. Nós, independente de ser judeu ou não, nós somos a imagem semelhante a Hashem, nós somos todos filhos de Deus. Deus não tem mais amor a Israel do que nas nações, não. Tanto é que diz o Midrash que foi muito difícil para Hashem abrir o Mar Vermelho. Foi a coisa mais difícil para ele. E não é porque não dava conta, não. Porque ele tinha que matar os egípcios, que também eram os filhos dele, diz o Midrash. Ele teve que matar os filhos dele para salvar outros filhos, porque aqueles filhos eram rebeldes. Então a dificuldade, entende? Então não existe esse negócio, quem só vai ser salvo, quem é judeu. Na Torá não fala isso. Na Torá não fala isso. A Torá só fala que todo aquele que se desvia da Torá, ele vai ser castigado, vai sofrer e tal, mas não tem nada disso não. E os mesmos falsos judeus messiânicos e os cristãos, lembrando que eu não estou chamando cristão de falso, por quê? Porque o cristão é inocente, diz o Talmud, ele só segue os conselhos dos seus pais. Agora, os falsos judeus, eu chamo eles de falso, porque eles se julgam judeus, falam mal dos cristãos e falam mal dos judeus, verdadeiros judeus. Então, eles são falsos. E tanto o cristianismo como os falsos judeus, eles esquecem que, continuando na profecia de Jeremias, está escrito assim, veja, está chegando a hora, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, de Judá. Não está falando que Deus vai fazer uma nova aliança, que vai excluir Judá e vai incluir gentil, não. Sequer tem nome gentil aqui, ó. Fazer uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. E eu vou ler tudo e explicar para vocês. Não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para conduzi-los para fora da terra do Egito. Uma aliança que eles quebraram, embora eu tenha adotado eles, declara o Senhor. Aqui está dizendo o seguinte, olha, como a aliança antiga era o seguinte, tinha aliança, tinha o Mishkan, tinha o templo, então tudo que você pecava, você transgredia a Torá, você ia lá, levava um animal, uma oferta, um pão e etc. Deus falou, não, agora não, eu vou fazer uma aliança diferente com vocês, não é com outro povo, é com vocês. Dessa vez, eu vou fazer uma aliança que vocês me servirão sem precisar do templo. Porque o próprio Jeremias, ele denunciou isso. O próprio Isaías, ele também denunciou isso. Ele fala, olha, eu tenho nojo do seu sábado, eu tenho nojo das suas ofertas. Porque o povo ia no templo, transgredia a Torá. Quando a coisa apertava, eles iam lá para Deus. Mas quando estava tudo bem, eles voltavam para os ídolos.
Então Deus, não, tá virando bagunça, eu vou destruir o templo. Agora vocês me servirão, eu vou fazer uma nova aliança, que é o judaísmo que se conhece hoje. E está no próximo versículo que fala: mas essa é uma aliança que farei com a casa de Israel depois desses dias, declara o Senhor. Colocarei meu ensinamento no íntimo do seu ser e gravarei em seus corações. Então eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, a partir de agora, vocês me servirão por amor. Não vai precisar mais do templo, igual acontece hoje. Não importa onde que o judeu nasceu, se foi no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, Ucrânia, em Israel, no Marrocos, não importa. Todo judeu ele segue a Torá. Por mais que ele seja rebelde, ele tem a Torá aqui. Ele não tem, ele tem que fazer como Davi fala no Tequilim 51. Né? Se o Senhor se agradasse de sacrifício, eu vos te daria, mas o que te agrada é um coração quebrantado. Então aqui o próprio Jeremias desmente o cristianismo e desmente os falsos judeus messiânicos que falam da nova aliança. O próprio Jeremias fala, é uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, com os filhos. Então não tem nada de gentil aqui. E mais, o próprio Jesus, o Yeshua, sempre falava, o filho do homem, tá em Tequilim, Salmo 146, 3, não confiei em príncipe nem em filho de homem, em quem não há salvação. Está escrito em Devarim, Deuteronômio 13, do 1 ao 5. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der sinais e milagres, e suceder que tal sinal e milagres que te houver falado, dizendo, quer dizer, se suceder que aconteceu mesmo aqueles sinais e milagres, vamos após. Aí fala assim: deu tudo certo. O sonhador fez sinais, fez milagre, deu certo. Mas aí ele fala: agora vamos após outros deuses que não conheceste em Horebe, e sirvamo-los. Ou seja, ele fez milagres, sinais, mas falou assim: agora vou seguir, eu sou o filho e eu sou Deus. Peraí. Aí o Deuteronômio está falando assim: foi ensinado isso no Egito? No Egito, por acaso, Deus falou que tinha um filho? Lá em Horebe, por acaso ele falou assim: eu e o meu filho somos o seu vosso Deus que te tirou do Egito? Por acaso está escrito lá em Horebe que Deus falou assim: nós te tiramos da terra do Egito? Não. Então ali já é um falso Deus, falso profeta. E prossegue Devarim: não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andares, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz, e a ele servirei, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares neles, e assim tirarás o mal do meio de ti. Então repara que Jesus, o Yeshua, ele fez isso. Ele fez sinais, ele fez milagres, depois todo mundo cantou com ele e falou assim: não, eu sou, fora de mim não há salvação, eu sou o Pai e o Pai e eu somos um, quem não acreditar em mim não chegar no Pai. Porém, como está dito Deuteronômio, muito antes atrás, 1500 anos atrás, falou: olha, vai acontecer, vai subir no meio de vocês um homem, e ele fará sinais, milagres, e vocês ficarão abismados. Só que depois ele fala: agora vamos seguir aqui, esse jeito aqui, porque é o jeito certo. Mas o jeito certo é um jeito que serve um Deus que não foi a te apresentado aqui em Horebe. E prossegue, Devarim 18, do capítulo 18, versículo do 9 ao 12, fala: quando entrares na terra que o Senhor vosso Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo, que é o que hoje chama de festa de João, lá do João lá, né? Ou sua filha, nem adivinhador, nas igrejas tem muito aquele negócio de revelação, né? Nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem que consulte um espírito adivinhador, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Ou seja, um judeu ele é proibido de se basear na sua fé através de milagres, de mágica, de revelações.
Nós sabemos que porque a Torá, Deus já tinha nos advertido lá em Horebe, lá no Monte Sinai. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Também está escrito em Devarim, continuando, porque essas nações que há de possuir ouve os prognosticadores e adivinhadores, ou seja, olha, falando para o povo judeu, o povo hebreu, tome cuidado, quando vocês forem espalhados no meio dessas nações, eles têm um costume de se encantar com milagres. A fé deles se baseia em milagres, em adivinhações. Não sigam eles. Então já estava sendo advertido. No capítulo 18, versículo 14, fala: o Senhor teu Deus te levantará. É outra coisa aqui que muitos cristãos se baseiam. Porque assim, eles falam: mas está escrito lá em Devarim que Deus levantará no meio de ti um profeta igual Moisés. Esse está falando de Jesus. O primeiro que Machia não será profeta. Messias não será um profeta, tá? Ele será rei. E está escrito o seguinte: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção, como eu, Moisés dizendo, e ele ouvireis conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe. Ou seja, ele está falando, olha, vocês quando estavam lá no Monte Sinai, vocês pediram isso. Quando o fogo, vocês começaram a ver os trovões, as trombetas dos anjos, o que é que vocês disseram? Vocês disseram assim: não, Moisés, fale com Deus por nós não queremos falar com o Senhor, pois temos medo de morrer queimados. E ele fala aqui, ó, como eu, e eles ouvirei como tudo o que vocês pediram ao Senhor teu Deus em Horebe, no Monte Sinai, no dia da Assembleia, quer dizer, na apresentação da Torá, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo. Não, Moisés, fala que nós estamos vendo fogo, nós temos medo, para que não morra, porque nós iremos morrer. Então o Senhor teu Deus, então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram, ou seja, vocês preferiram falar comigo agora, não quis falar comigo como Moisés, agora vocês querem falar comigo através de profetas. Eis que lhes suscitarei, suscitarei, ou seja, levantarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas mãos e as palavras na boca, ele fará tudo o que ele ordenar. Ou seja, cada grupo, geração, Deus vai levantar um profeta para falar com Deus, que é o povo que pediu, não tem nada falando ali, entendeu? E será que qualquer que ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu a requererei dele. Aí agora aqui está um segredo. Ele prossegue: porém, observa, eu vou levantar esse profeta, tudo. Porém, o profeta que tiver a presunção, ou seja, se levantar alguém que se autodenominar profeta, tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E aí tem um negócio: e se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essas palavras não se cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra do Senhor não falou. Com certeza, falou aquele profeta, não tenhas temor dele. E o próprio Yeshua Jesus, ele falou várias coisas que não estavam na Torá. Então, por isso que todo judeu tem que estudar a Torá. Porque quando subir alguém que falasse, olha, Deus está falando isso, ele vai lá na Torá e fala: peraí, esse cara está falando isso. Deixa eu ver se não tem nada aqui contra Deus ter falado ali em Horebe, no Monte Sinai. Por isso que a forma que o povo tinha para saber se aquele profeta vinha de Deus ou não, era o seguinte: eles pegavam a profecia daquele profeta e pesquisavam toda a Torá. Se a profecia daquele profeta não fosse contra nada da Torá, vinha de Deus. Essa era a prova que eles tinham. Se podia bater tudo, todas as profecias daquele profeta, poderia bater em tudo, mas se transgredisse uma única lei, nós sabíamos que não vinha de Deus. E a mesma são os profetas. Os profetas, quando tinham um sonho, que os profetas eles eram revelados para eles a profecia através de sonhos ou visões, a primeira coisa que eles faziam era ir lá na Torá. Se aquele sonho ou visão não transgredisse nem a lei da Torá, podia
acertar 99%, mas se 1% fosse contra a Torá, não vinha de Deus. Tinha que ser exatamente 100%. Entendeu? E o próprio Jesus, ele mente. Ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, porque o filho do homem virá na glória do Pai, primeiro não tem nada disso na Torá, como seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. E em verdade vos digo que alguns que aqui estão, ele falando para os seus discípulos, que não provarão da morte até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, Jesus estava garantindo que alguns daqueles discípulos dele e dos que estavam ouvindo não iam morrer, porque ele ia voltar antes daquele povo morrer. Resumindo a história. O povo morreu e até hoje ele não vai ir. Mateus 16, versículo 27 e 28. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até os mesmos os que os transpassaram, ou seja, os que mataram, os romanos. E todas as tribos da terra se levantarão sobre eles. Sim, aqui Apocalipse está dizendo que até os romanos que o mataram, antes de morrer, ia ver Jesus voltar. E nada. 1 João 2,18 está falando, filhinhos, já é a última hora. Sendo naquele momento, era a última hora. E como ouvides que vem o anticristo, agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Resumindo, João achava que ali era o momento, naquele momento, porque naquela época já existiam muitas pessoas que estavam contra Cristo, anticristo e tal, e ele achava que ali já era a última hora. Outra mentira. Está lá também 1 João 2, 22 e 23. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é Cristo? E o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Lembra que Deus falou? Olha, levantará no meio de vocês, vão fazer sinais, milagres, né, prodígios, vão falar tudo que vai bater na Torá, mas quando chegar na última, ele vai começar a falar de um Deus que não foi revelado aqui. E Deus não revelou. Não tem. Eu desafio qualquer cristão, eu desafio qualquer messiânico, ele me provar que está na Torá, alguma hora Deus falando assim, eu e meu filho te tirou da terra do Egito. Eu e meu filho somos seus deuses. Lá quando Deus começou a dar as instruções, que vocês chamam de lei, Deus falou assim, ó, olha, eu vou mandar meu filho, e não profeta, eu vou mandar meu filho, e aquele que não acreditar nele morrerá, não será salvo. Não, eu desafio, não tem. Então, mais uma mentira. Né? E sem falar que tá também Apocalipse 1:1, tudo fica dizendo ali que o tempo estava próximo, eis que cedo venho, aquele que testifica essas coisas diz certamente cedo vem. Resumindo, o próprio cristianismo prova que ele é mentiroso. Lucas 9:27 fala, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns hás que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Morreram 2000 e tantos anos, já 2020 anos. Também está em Mateus 16:28, Marcos 9:1. Então, quem é o Filho de Deus? É o povo de Israel. Não existe em lugar nenhum, por isso que nós judeus nunca vamos acreditar em Jesus, nunca vamos acreditar em Yeshua. Por quê? Porque é uma mentira que já tinha sido profetizado para nós desde a época de Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés. A ideia aqui não é jamais ofender você, cristão, tá? Mas, infelizmente, revelar para você que você segue uma mentira por inocência. Eu sei que vocês vão achar ruim, mas a ideia aqui não é irritar vocês, mas também vocês aprenderem a ouvir a nossa visão, que é mais antiga do que vocês, e por que nós somos o único povo da história da humanidade que serve um Deus só, e o Deus da Torá, e não nos desviamos, doa o que doer. Mas se um dia eu vou tocar no coração de vocês, saírem da idolatria, tem vários grupos maravilhosos de Ben-Nu aí, nós temos João Alves, você depois puxa aí, João Alves é um grande mestre da Torá dos Ben-Nu, tá? Nós temos várias outras comunidades judaicas, inclusive na internet você pode achar, só colocar lá Ben-Nu, vocês vão encontrar várias comunidades judaicas que abrem as portas para os grupos Ben-Nu, e seja bem-vindo à Torá.
Conheça meus livros, Shedim Não Satã, Os Verdadeiros Demônios Judaicos, que está escrito, está no Clube dos Autores, lá tem outros livros que eu escrevi, e tem também meu blog, biblia31.blogspot.com.br. E se gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe o máximo que puder e Shalom Lehitraot.